No ano de 2005, o Google lançou uma ferramenta que mudaria para sempre a forma como nós enxergamos o mundo. Um projetinho pequeno chamado Google Maps. Feito inicialmente para ser um projeto de navegação digital, a proposta do Google Maps era bem simples, mas ambiciosa. Permitir que qualquer pessoa com acesso à internet pudesse encontrar rotas, endereços e localidades com apenas alguns cliques. Mas foi só em 2007 quando o Google apresentou um novo recurso dentro do Maps, chamado Google Street View, que o negócio ficou doido mesmo. Dessa vez você podia não apenas localizar rotas, como também navegar por dentro das ruas, como se estivesse andando por elas em tempo real. Para que isso fosse possível, o Google fez um investimento sem precedentes em carros com câmeras panorâmicas e sensores GPS, e simplesmente saiu pelas cidades do mundo todo fotografando tudo. O que eles não sabiam é que nos próximos anos em diante, o Maps e o Street View se tornariam a ferramenta preferida entre os detetives virtuais por aí, da galera que curte desvendar crimes de dentro de casa. Desde algo simples como um furto até algo gigantesco como o assassinato da máfia. Nesse vídeo eu vou te contar alguns dos casos mais bizarros ao redor do mundo que só foram resolvidos porque alguém decidiu dar uma olhadinha no Google Maps. Então deixa o joinha aí se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva se você for novo por aqui, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pela Bonox. A Bonox é um site que eu mesmo uso para comprar os meus gift cards, e aqui tem muitas opções, desde jogos como League of Legends e Valorant, plataformas como Xbox Game Pass, Google Play, PSN, e serviços como iFood, Uber, Spotify e várias outras coisas. Com certeza aqui tem algo que vocês precisam, e é super rápido e fácil para comprar porque eles aceitam Pix e PicPay como forma de pagamento. Para comprar é bem simples, basta adicionar o produto no carrinho e escolher a sua forma de pagamento. E agora em julho nós estamos na segunda temporada do programa de fidelidade da Bonox. Funciona assim: ao fazer as compras você vai ganhar as Bonox Coins, que vão te dar cupons de desconto e novos benefícios para serem resgatados. Vocês podem conferir eles na página da Bonox. Também está disponível a Bonox Arena, que é uma plataforma dentro do aplicativo da Bonox para campeonatos de diversos jogos como Free Fire, Roblox e vários outros, e com premiações em gift cards. E vocês já podem começar com um desconto de 5% por CPF usando o cupom STACK5 na hora de finalizar o pagamento. Então dá uma olhadinha lá no site, eu mesmo uso e é super confiável, e com certeza vocês vão curtir também. Para qualquer problema vocês podem usar o suporte da própria Bonox por esse e-mail aqui que tá aparecendo na tela. E muito obrigado Bonox por patrocinar esse vídeo. Agora vamos ao nosso assunto. O que vocês acham da gente começar pelos casos mais leves e ir escalando para os mais pesados? Em junho de 2009, a família Soanes, composta por David, Rebecca e seus filhos, enfrentou um crime, digamos, meio peculiar. Um trailer gigante, modelo AB Aventura branco, simplesmente desapareceu da entrada da casa da família, onde costumava ficar estacionado em Derbyshire, na Inglaterra. O trabalho parecia ter sido realizado por profissionais, já que o trailer estava com um alarme, estava bloqueado por uma trava de rodas e estava estacionado de uma forma que exigiria muito esforço para tirar ele dali. Para deixar a situação ainda mais estranha, a família só tinha ficado fora por cerca de 1 hora, o que significava que muito provavelmente o crime era premeditado, já que nesse meio tempo seria impossível alguém passar por ali e pensar, putz, vou roubar um trailer. Sem testemunhas, sem câmeras de segurança e apenas com as travas abandonadas ali como rastro, a investigação da polícia logo se esbarrou num beco sem saída. Durante meses a família tentou seguir com a vida, convencida de que o trailer havia simplesmente desaparecido mesmo, até que em março de 2010, quase 1 ano depois, o Google Street View entrou em cena. Reuben Soanes, filho de 11 anos do casal, estava na escola explorando o Google Street View com colegas, tentando fazer o que muita gente aqui que tá assistindo provavelmente já tentou nessa idade também. Será que eu consigo achar minha casa no Google? Até que quando Reuben encontrou a casa e deu um zoom na parte da frente, ele simplesmente encontrou um cara ali parado que ele nunca tinha visto antes. O malandro era tão suspeito que ele simplesmente estava ali com um carro 4x4 escuro parado na entrada da casa, enquanto meio que colocava uma roupa por cima da outra, como se quisesse despistar alguém. Reuben ficou chocado e logo correu para contar pros pais, que por sua vez acionaram imediatamente a polícia. Se aquele realmente era o autor do furto, significava que não apenas eles tinham a prova perfeita, como também tinham dado a maior sorte do mundo do carro do Google Street View ter passado na rua bem naquele momento. Mas o que parecia ser a prova perfeita na verdade acabou se tornando um problema, porque mesmo apresentando a investigação e a palavra das autoridades de que aquela imagem seria essencial, o Google se recusou a revelar detalhes importantíssimos nas imagens, como a placa do carro e o rosto do suspeito. O policial responsável pela investigação, Andrew Mason, ficou perplexo com a resposta do Google, mas decidiu que iria até o fim e ajudou a família a pedir uma requisição judicial para que o Google fosse obrigado a ceder os materiais sob risco de obstrução de justiça. Todo esse processo levou mais de 1 ano e o Google só liberou as imagens com a placa e o rosto do suspeito no início de 2011. Só que a essa altura do campeonato já não tinha mais o que ser feito, porque tanto o trailer quanto o carro do suspeito já tinham sido vendidos há meses. E o mais frustrante é que quando Reuben descobriu a imagem, o carro ainda não tinha sido vendido, então teria dado tempo de recuperar se não fosse o impedimento do Google. Todo mundo achou que o caso tinha acabado, até que em 2013 a polícia local conseguiu cruzar a imagem fornecida pelo Google Maps com a descrição de
de testemunhas de um homem suspeito em Corley, condado vizinho de onde aconteceu o crime. O homem, cuja identidade não foi revelada, permaneceu sob custódia e a polícia conseguiu rastrear o trailer, ou o que sobrou dele, já que naquela altura ele já tinha sido desmanchado e vendido. E bom, pelo menos o cara foi preso, né? Foragido há mais de 20 anos, Gioacchino Gamino era considerado um dos mafiosos mais perigosos da Itália, e por volta de 2020 ele já tinha até sido dado como morto por alguns de seus opositores. Gamino já havia sido condenado por assassinato, tráfico, formação de quadrilha e outras dezenas de crimes ligados a atividades da máfia siciliana, e inclusive chegou a ser condenado por prisão perpétua por causa disso. Acontece que lá em 2002, quando ele cumpria a pena em um dos principais presídios de segurança máxima de Roma, Gamino conseguiu fugir durante uma confusão provocada pelas filmagens de um documentário dentro da penitenciária, rolê aleatório nível máximo. Gamino conseguiu fugir a pé e simplesmente desapareceu, então muita gente achava que ele não tinha conseguido sobreviver à fuga, principalmente por estar sozinho na hora. O que ninguém imaginava era que a cerca de 1.500 quilômetros dali, numa cidadezinha nos arredores de Madrid, chamada Galapagar, Gamino havia forjado uma identidade falsa e agora vivia como Manuel, um chefe de cozinha e dono de um pequeno comércio local de frutas e legumes chamado El Huerto de Manu. Por 2 décadas, Gamino viveu sem ninguém saber da sua verdadeira identidade. Ele chegou a se casar, formou uma família e tudo ia bem, até o aparecimento do Google Maps. Em 2014, até havia algumas suspeitas de que Gamino poderia estar na Espanha, mas isso não passava de especulação, até chegar no escritório de polícia italiano uma imagem enviada por uma fonte anônima. Na imagem, um homem por volta dos seus 60 anos aparecia em frente ao mercado conversando com um cliente. E imediatamente as autoridades perceberam que, além da semelhança com Gamino, ele também tinha cicatriz no lado esquerdo do queixo, igual ao mafioso foragido. Numa busca reversa de imagem, a polícia encontrou um perfil do Facebook associado a um restaurante chamado La Cucina de Manu, e lá estava Gamino posando pra foto e tudo. Agora, o mais incrível é que Gamino era tão sutil que um dos pratos que ele vendia se chamava Cena Siciliana, fazendo referência à própria organização mafiosa que ele participava antes de ser preso. Com as evidências em mãos, a polícia italiana se reuniu com as autoridades espanholas e executou a prisão de Gioacchino Gamino em 17 de dezembro de 2021. No dia 12 de julho de 2008, Nancy Cooper, uma canadense de 34 anos, saiu para correr de manhã no subúrbio de Cary, na Carolina do Norte, porém ela nunca mais voltou. Durante 2 dias, seu desaparecimento mobilizou familiares, vizinhos e centenas de voluntários que vasculharam a vizinhança numa busca que praticamente paralisou a cidade. Até que pouco mais de 48 horas depois, a polícia confirmou o pior. O corpo de Nancy foi encontrado em um canteiro de obras abandonado, a pouco mais de 4,5 quilômetros da casa onde morava com seu marido e suas 2 filhas pequenas. Já no início da investigação, a polícia descobriu que o casamento entre Nancy e Brad não ia muito bem e que ela já havia feito acusações de controle financeiro, e-mails monitorados e violência psicológica. Nancy inclusive dormia trancada em um quarto separado e já planejava voltar para o Canadá com as crianças, o que deu para a polícia um possível motivo caso o crime tivesse sido cometido por seu marido. Com a ajuda do FBI e também de especialistas em crimes cibernéticos, os investigadores resolveram vasculhar o histórico de Brad no computador da família. Lá eles descobriram que no dia 11 de julho, um dia antes do desaparecimento de Nancy, Brad acessou o Google Maps e ampliou as imagens de satélite justamente na área onde o corpo dela seria encontrado dias depois. As imagens mostravam zooms específicos em ruas próximas a um canteiro de obras ainda em construção, às 13h15 de sexta-feira, menos de 24 horas antes do desaparecimento. Para os promotores, aquela era a peça que faltava para acusar formalmente Brad como autor do crime, e assim se iniciou o julgamento. Além do histórico do Maps, a polícia descobriu cópias de e-mails pessoais de Nancy que Brad vinha salvando sem permissão, inclusive mensagens em que ela discutia planos de separação e retorno ao Canadá. E aqui a gente tem na verdade uma reviravolta meio inesperada, porque em 2011, Brad Cooper foi de fato condenado por um assassinato em 1º grau e pegou prisão perpétua. Mas acontece que 2 anos depois a corte anulou o julgamento, alegando que o juiz havia impedido a defesa de apresentar testemunhos técnicos cruciais que poderiam ter questionado a validade de parte das evidências. E aí no novo julgamento de 2014, Brad não tentou se defender, e justamente quando tinha uma chance de escapar, ele confessou o assassinato e se declarou culpado de homicídio de 2º grau. Se a confissão foi uma estratégia, dá pra dizer que ela deu certo, já que dessa vez Brad conseguiu evitar a prisão perpétua e pegou 12 anos de cadeia, já tendo contado o tempo que ele passou preso depois do primeiro julgamento. Depois de 12 anos preso, em 2020 ele foi solto e transferido para custódia do Serviço de Imigração, com ordem de deportação para o Canadá, onde ele vive hoje, sendo proibido de contatar ou se aproximar de suas filhas novamente.
Em julho de 2018, um vídeo brutal começou a circular nas redes sociais mostrando duas mulheres e duas crianças de olhos vendados. Eles estavam sendo conduzidos por soldados armados até uma estrada de terra e depois foram executados com uma sequência de 22 tiros. Infelizmente, esse tipo de vídeo sempre foi muito comum, até mesmo aqui na superfície da web, e aquela não seria a primeira vez, mas a situação ainda ficaria muito pior. Com o vídeo se espalhando, surgiram teorias conflitantes sobre a origem da cena, e nem mesmo as autoridades sabiam dizer aonde aquilo tinha acontecido e quem estava por trás da execução. Alguns afirmaram que o crime ocorreu em Camarões, mas logo o governo camaronês emitiu uma nota oficial chamando o vídeo de fake news, alegando que os uniformes usados pelos soldados nos vídeos não correspondiam aos modelos adotados por suas tropas. Eles também disseram que as armas exibidas não eram utilizadas pelo exército local e questionou por que os soldados estariam sem capacetes e sem coletes à prova de bala, tentando vender o caso como uma farsa para prejudicar a imagem do país. Diante do comunicado, a BBC África decidiu iniciar sua própria investigação independente, mesmo sabendo que eles teriam que bater de frente com o governo de um país inteiro. Usando principalmente como base o Google Earth, os repórteres montaram uma das apurações mais inacreditáveis do jornalismo investigativo recente e começaram aos poucos a tentar localizar cada um dos itens do vídeo. O primeiro passo de todos foi geolocalizar a cena do crime. Nos primeiros 40 segundos do vídeo, cadeia de montanhas que aparecia na parte de trás deixou a equipe de jornalistas cruzando informações até conseguir chegar nos arredores da cidade de Zevelete, no norte de Camarões, justamente a mesma região onde o governo alegava não haver operações militares irregulares. A partir daí, tudo foi se encaixando. Os repórteres compararam os caminhos de terra, árvores e construções visíveis no vídeo com imagens aéreas da mesma área no Google Earth, e cada elemento visual foi sendo confirmado com base em dados de satélite, desmentindo aos poucos a versão dada pelo governo. Mas ainda faltava saber quando aquilo aconteceu. Eles estudaram uma construção visível ao fundo do vídeo que ainda não tinha muros em novembro de 2014, mas que já havia sido demolida até fevereiro de 2016. Isso restringia a data possível da execução a um intervalo aproximadamente aí de 1 ano e meio, e com mais algumas informações, o crime foi datado entre 20 de março e 5 de abril de 2015. Agora, com tudo em mãos, faltava o mais importante: identificar quem eram aqueles soldados. Analisando o vídeo, eles descobriram que eles usavam um rifle chamado Zastava M21, de fabricação sérvia, identificada em uso por batalhões específicos do exército camaronês. A BBC conseguiu identificar pelo menos 3 soldados através do áudio do vídeo, já que em alguns momentos um chama o outro. Um deles era chamado no vídeo de Chocho. Depois de investigar nas redes sociais, os repórteres encontraram um perfil no Facebook com esse nome ligado a um soldado chamado Chocho. Diante das evidências públicas, em agosto de 2018, o governo de Camarões decidiu mudar o seu discurso e pela primeira vez admitiu que o vídeo mostrava soldados reais e anunciou que 7 militares haviam sido presos e colocados sob investigação formal. A justiça foi feita, mas ainda assim com um gosto meio amargo, porque no fim de tudo o que ficou claro é que o governo de um país inteiro pode simplesmente mentir sobre um evento dessa magnitude e se ninguém fizer nada, vai ficar por isso mesmo. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre o supermercado que foi abandonado e virou um risco biológico nos Estados Unidos. É uma história bem interessante, dá uma olhadinha lá e obrigado por assistirem até o final. Um abraço e tchau!